nossa aula de matemática hoje, tanto para o sétimo quanto para o oitavo. Por quê? Porque o conteúdo de probabilidade e estatística ele está presente no livro do sétimo e está presente no livro do oitavo. Então, vocês que estão no oitavo ano, vocês principalmente não têm desculpa para não fazer as atividades. Vocês já viram esse conteúdo no sétimo ano. E o pessoal do sétimo presta bastante atenção. Seguindo aqui os slides. No próximo slide eu vou definir para vocês, dizer o que é uma definição de probabilidade. É simplesmente a chance de acontecer um evento. Só isso. Eu quero que aconteça alguma coisa. Sei lá, qual é a chance de cair um raio? Qual é a chance daquele prédio cair? Qual é a chance de eu ganhar na Mega Sena? Isso tudo são probabilidades, são chances de acontecer determinado evento. E o evento, ele pode ser também qualquer coisa. Chance de, soltando, sei lá, cartas para cima, eu conseguir pegar um rei de copas. São probabilidades que eu tenho. Como é que eu faço o cálculo de uma probabilidade? Do jeito mais simples que você imaginar. É simplesmente dividindo o que você quer que aconteça pela quantidade total de possibilidades. Então, exemplo, eu lanço uma moeda. Qual é que é a chance de dar cara? Eu quero que dê cara. Então, aqui em cima, 1. Porque eu estou querendo o evento cara. E tem quantos lados a moeda? 2. Então, a chance de dar cara é 1 meio. 1 meio, 0,5. 0,5 transformando em porcentagem, 50%. Seguindo para o próximo slide. Eu vou ter o espaço amostral e a minha amostra. O que é o espaço amostral? Como está dizendo, de amostra. São todos os eventos que podem acontecer. O que é a amostra? É o evento que você deseja. O exemplo mais comum é o evento do dado. Eu tenho 6 faces em um dado, porque o dado é um cubo. Então, eu quero que você calcule agora, sabendo como faz o cálculo do primeiro slide, a chance de dar 3 ou 4. Prestem atenção nessa palavra ou. Questões de estatística, de probabilidade, elas pegam muito você no texto. Então tenha atenção na hora de ler o texto, principalmente quando você encontrar as palavras ou, o sufixo e, ou então as palavras exceto, com exceção. Essas coisas você tem que prestar atenção. Aqui no caso eu usei o ou. Tá? O que eu quero dizer com o ou? Que pode dar o 3, pode dar o 4. Esses dois resultados, para mim, são satisfatórios. E quantos números eu tenho no dado? 6. Então, quem é o meu espaço amostral? De 1 a 6. Quem é a minha amostra? O resultado que eu quero? 3 ou 4. O que eu vou fazer agora? No próximo slide, eu vou estar aqui com vocês, falando um pouquinho do cálculo. Fazendo o exemplo do dado, eu quero que dê 3 ou 4. Então, eu tenho 2 possibilidades para o que eu quero. E o total de possibilidades que tem no dado são 6. Então, 2 dividido por 6. E agora eu consigo simplificar essa fração. Como? Dividindo em cima por 2 e embaixo por 2. 2 por 2 é 1, 6 por 2 é 3. Quando eu faço essa divisão, 0,333, etc. Isso é uma dízima periódica que você já conhece. A probabilidade tem que ser dada em porcentagem. Logo, eu vou ter que transformar esse número aqui em porcento. No próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês o quê? Que o número 1 representa 100%. Por quê? Porque o nome porcentagem, porcento, dividir por 100. Se eu dividir todo, que é o 100%, por 100, o resultado é 1. 100% é 1. Por isso que 1 é 100%. Então, eu quero calcular 10% de uma coisa, pessoal. Eu vou transformar esse 10% em um número decimal, fazendo a fração. 10%, 10. Por cento, dividir por 100. 10%, cortei um 0, ficou 1 por 10. Dividir por 10, desloca a vírgula, uma casa, 0,1. 10% é a mesma coisa que 0,1. Seguindo o mesmo raciocínio, 55%, fazendo a continha aqui, 0,55. Então, a porcentagem de 1 a 100, mas o total é 1, dando em números decimais, do 0,1 até o 1 fechadinho. No próximo slide, eu vou estar transformando essa dízima periódica
para vocês em porcentagem. Como é que eu faço isso? Eu pego ali, ó, eu já sei, ó, que o resultado daquela conta que eu fiz na parte passada do slide, 0,333. Eu sei que por cento é dividir por 100. Quem é que eu não sei ainda? A porcentagem que eu estou chamando de X. Agora, como é que eu resolvo essa continha com vocês? Esse 100 está fazendo o que com a letra? Com o X, a variável, está dividindo. Então, quando eu quero sumir com esse 100 daí, eu faço o contrário. O contrário de dividir, multiplicar. Então, eu vou multiplicar por quem? Pelo mesmo número que está dividindo o X. Multiplico por 100 de um lado, multiplico por 100 do outro. Por quê? Porque tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas. Uma, duas. 33,333, etc. Então, qual é a minha porcentagem? Justamente esse cara aqui, ó. 100 dividido por 100 é 1. X é igual a 33,33333%. Que vocês podem prestar atenção que para transformar esse número em porcento, é só fazer a vírgula andar sempre duas casas. Basicamente é isso. Pego o número aqui quebrado, faço andar duas casas, ele virou porcentagem. Como faz o cálculo? Assim. No próximo slide, eu vou estar pegando para vocês uma questãozinha. Da página, questão 1, da página 119 do livro do 7º ano. Quem é do 8º, tem o livro do 7º. Então não tem desculpa. Quem é do 8º tem questões similares também a essa no livro do 8º. Qual a probabilidade de em 3 lançamentos de moeda seguidos cair exatamente uma cara? E depois no item B, no máximo 2 caras. De novo, pessoal, questões de probabilidade estatística te pegam no texto. O que ele disse aqui? Ó? Só que esse texto da questão está errado. Tá? Por quê? Porque quando ele usa moeda, ele nunca disse se essa moeda era viciada ou não. O que é uma moeda viciada? Ela só cai do mesmo lado. Ela só cai cara ou ela só cai coroa. O certo seria ele colocar em 3 lançamentos de moeda equilibrada. Então ela tem chances iguais de cair cara ou coroa. A moeda pode ser viciada do mesmo jeito que o dado pode ser viciado também. Então, questões de jogos, prestem atenção. Mas vamos assumir que essa moeda seja equilibrada. Ele está falando outra informação importante. Lançamentos seguidos. Não são lançamentos pausados, são lançamentos seguidos. Então, passando para o próximo slide. Vamos resolver aqui primeiro o item A. Ele vai fazer 3 lançamentos, pessoal. Uma moeda tem quantos lados? 2. Cara, coroa. Então, o meu espaço amostral, que é o total que vai ficar aqui embaixo, vão ser todas as possibilidades. 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. Então, o que você vai fazer? Multiplicar. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 no primeiro, 2 no segundo, 2 no terceiro. Multiplicando os 3, 8. Agora, uma cara do primeiro, uma cara do segundo, uma cara do terceiro. Pode sair cara nos 3 lançamentos. Porque ele quer que saia exatamente uma cara. Mas ele nunca falou se era no primeiro, no segundo ou no terceiro. Então, pode cair uma no primeiro, pode cair uma no segundo, pode cair uma no terceiro. Então, como é que é a fração? 3 por 8. Essa é a minha chance. Quando eu fizer a divisão, dá isso daqui. Quando eu fizer a vírgula deslocar 2 casas, eu transformo esse número em porcentagem. Agora o item B, pessoal, para vocês entenderem bem, porque tem essa palavra aqui que também complica. No máximo 2 casas. O que ele quer dizer? Quer dizer que quando joga a moeda 3 vezes, tem que cair no máximo 2 caras. Mas eu em algum momento disse para vocês que podia cair só uma vez? Não. Podia nem cair cara, pessoal. Então, essas possibilidades têm que ser levadas em consideração. No item B, eu coloquei aqui, ó, cara, coroa, coroa. Eu posso ter essa possibilidade também. Coroa, cara, coroa. Cara, coroa, coroa. Isso que a cara apareceu uma vez. Ela pode aparecer, no máximo, 2 vezes. Então, com 2 vezes, pode ser cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara, e ela pode aparecer nenhuma vez, simplesmente dando tudo coroa.
Então eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela pode aparecer 7 vezes. O que eu quero? Que apareça no máximo 2 caras. Tem quantas formas diferentes disso acontecer? 7. Quais são as formas totais de acontecer? 8. Por quê? Porque a moeda tem 2 lados. Cara, coroa no primeiro. Cara, coroa no segundo. Cara, coroa no terceiro. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 7 dividido por 8, no slide anterior, dá 0,875. Quando a vírgula deslocar 2 casas, 87,5% é a chance de acontecer o item B. No próximo slide, eu vou estar apresentando para vocês um exemplo contextualizado. Outro, no caso. Ó, João foi em um sorteio com a sua avó. No sorteio vendiam cartelas numeradas de 0 a 100. E se podia marcar 15 números na cartela. Sabendo que a avó de João comprou apenas uma cartela, ela só comprou uma. E qual a probabilidade que ela ganhe esse sorteio? Bora lá, o próximo slide. O texto foi grande, pessoal, então eu tenho que organizar as minhas informações importantes. Quais são? Numeradas de 0 a 100. E se podia marcar 15 números. Então, dos 100 eu escolhi 15. E eu tenho quantos números? De 0 a 100, prestem atenção, eu não tenho 100 números. Eu tenho 101 números, por causa do 0. Então, como é que vai ser? 15 dividido por 101. Quando você dividir, vai dar esse número aqui. Essa é a forma de resolver a questão corretamente? Não. Mas essa é a forma que eu quero que vocês resolvam por enquanto. Por quê? Porque para se resolver essa questão corretamente, eu teria que jogar com todas as escolhas possíveis desses 15 números. Isso vocês só vão ver no ensino médio, com um negócio que nós chamamos de combinação. Seria a combinação de 100 escolhe 15. Tem exatamente esse nome. E vocês vão ver isso no ensino médio. No slide para frente, eu vou estar trabalhando com vocês um pouquinho da parte de estatística agora, saindo da probabilidade e entrando na parte de estatística. Por que eu sigo essa ordem? Porque a probabilidade ela é usada na estatística. O que é a estatística? É a ciência que estuda a frequência com que se ocorre determinado evento. E ela utiliza o quê? A probabilidade como ferramenta. Do mesmo jeito que um pedreiro usa uma trena para medir e conseguir executar o trabalho dele, a estatística utiliza a probabilidade como sendo a sua trena, a sua ferramenta, para medir e executar o trabalho dela. Por exemplo, eu vou ter vários exemplos. Chuva. Eu quero saber qual é, estatisticamente falando, a chance de chover. Como é que as pessoas sabem isso? Elas olham, por exemplo, a quantidade de vezes que choveu naquela região em determinado dia. Então elas pegam a média daquilo dali e tiram a estatística de chover. Eu quero saber quanto vai chover. Tem um aparelho que nós chamamos de pluviômetro, que ele mede a quantidade de chuva que teve naquele dia. Você faz essa medição várias e várias vezes e você vai ter uma estatística de quanto vai chover. Vai chover aquele determinado número? Não. Quer dizer apenas que existe uma chance que chova naquele determinado número. Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Validade do seu alimento. Quer dizer que exatamente vai durar aquela quantidade de dias? Não. Quer dizer que pode durar um mês a mais, um mês a menos, uns dias a mais, uns dias a menos. Probabilidade e estatística nunca são exatas. Muito pelo contrário, são matérias inexatas. Elas aproximam resultados. O que eu estou querendo dizer com isso? Na validade, você pega determinado alimento e você faz testes de quantos dias aquele alimento aguenta. No coronavírus, por exemplo, eu tenho as estatísticas do coronavírus que vocês estão enfrentando agora. São o quê? Quantidade de casos em determinadas épocas do ano. Se isso fosse feito várias vezes, eu teria estatisticamente os casos. Nesse caso específico, nós utilizamos uma ferramenta de probabilidade avançada que se vê na faculdade, chamada de probabilidade por meio de funções. E nós sabemos que um vírus cresce exponencialmente. Baseado nisso que eu dou a probabilidade para vocês de pegar ou não pegar determinada quantidade de pessoas que tiverem em determinado espaço.
a densidade geográfica do espaço. No próximo slide, eu vou estar falando para vocês alguns exemplos de gráficos. É muito importante que você consiga ler gráficos. Ó, eu estou falando aqui de um levantamento em meses, janeiro, fevereiro e março. E eu estou selecionando alguns grupos. Grupo que está com peso normal, grupo que está acima, grupo que está abaixo, grupo que está em risco. Então, o que isso quer dizer? Você vai olhar ali o gráfico e você imediatamente olhando para cá, você associa o número que está associado com determinado grupo. E desse jeito que você constrói um gráfico em colunas. Quero construir um gráfico em colunas. Seleciono as numerações que vão ser correspondentes. Pode ser o faturamento de uma empresa, também dado em meses. Faturamento do mês de janeiro, de fevereiro, de março, etc. Pode ser o rendimento de um funcionário do mês. Então, eu construo aqui o gráfico com todos os funcionários. Eu posso estar fazendo também a demanda de suprimentos de um mercado. Então, eu tenho tantos de margarina, tanto de tanto. Então, eu vou criando um gráfico com os suprimentos que eu tenho. No próximo slide, eu vou estar falando um pouquinho para vocês da outra forma de fazer um gráfico. Forma de polígonos. Isso daqui são polígonos. O que são polígonos, pessoal? Lá da geografia e da parte de geometria. Polígonos são essa ligação de uma linha com um ponto. Que ponto? Esse ponto aqui, esse ponto aqui. Todas essas ligações eu chamo de polígonos. Se eu faço vários polígonos, eu formo uma figura. Olha aqui, formei uma figura. Se eu fechar essa linha poligonal aqui, eu tenho essa figura geométrica que está aqui dentro, que é um losango. Agora, se eu pegar e olhar esse gráfico, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o gráfico passado. Tirar informações. Então, eu tenho série 1, série 2, série 3. Pode ser série de um campeonato. Categoria 1, categoria 2, categoria 3. Quando eu olho, por exemplo, aqui, eu sei que essa parte verde, que é a série 3, nesse determinado unidade de medida, que pode ser tempo, pode ser a categoria 3, o tempo 3, ou o que quer que você seja, está marcando 3. Então, o que é um gráfico, pessoal? É simplesmente uma forma de você visualizar informações com uma maior facilidade. No slide da frente, eu vou ter outro gráfico em colunas, no slide da frente. Próximo slide. Vou ter um gráfico agora em círculo, formato de pizza. Esse gráfico aqui, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Não fica claro para vocês quanto foi vendido, mas vocês sabem o total. Esse é o total de tempo que eu estou avaliando. Vamos supor que eu avaliei um ano. Então, em um ano, no primeiro trimestre, se a cor preta for tecido, a cor rosa for linha e a cor verde for agulhas, eu vou ter uma projeção das vendas desses determinados produtos. Então vocês vão ver, do ano todo eu vendi essa quantidade disso, essa quantidade disso, essa quantidade daquilo. É assim que você lê um gráfico em setores circulares. Mas esse gráfico em setor circular especificamente, ele tem um porém. A circunferência todinha mede 360. E você tem que saber qual a porcentagem disso daqui você vai cobrir, que representa cada coisa que você está fazendo. No próximo slide, por exemplo, eu vou estar fazendo para vocês aqui, Em uma escola, só dar uma pausa no final. Pronto. Em uma escola, 500 alunos. Uma escola de 500 alunos. 20% tiraram 10. 30% tiraram 7. 50% tiraram nota 4, abaixo da média. Eu quero que você crie o gráfico em setores circulares referentes à nota desses alunos. Setores circulares que eu fiz na parte passada do slide. Seguindo para frente, como é que eu faço isso? No próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês o seguinte. Próximo slide. Vou estar mostrando o seguinte para vocês. 20% de 500 é quanto? Quando eu fizer aquelas contas que vocês já sabem, é 100. 30% de 500, vocês também já sabem fazer, 150. 50%, a metade, 250. Como é que eu crio aqueles setores circulares, galera? 360 é a minha circunferência inteira, toda aquela volta. Esse FT eu vou chamar de frequência total.
E esse FR eu vou chamar de frequência relativa. Frequência relativa a quê, professor? Relativa à porcentagem que você está trabalhando. Frequência total de quê, professor? Frequência total que você tirou a porcentagem, galera. Esses 500 aqui. Então fica como? 360 no primeiro caso. 360 dividido por 100. Dividido por 100 não. Vezes 100 dividido por 500. No segundo caso, 360 dividido por 150. Aliás, vezes 150 dividido por 500. 360 vezes 250 dividido por 500. Do mesmo jeito que eu fiz ali. Executando as contas eu ganho 72 no primeiro, 108 no segundo, 180 no terceiro. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer os graus daquela circunferência. Você vai medir 72 graus, seguindo para o próximo slide, pessoal. Você vai medir, ó, 72 graus, volta um pouquinho, pessoal, volta o slide. Volta e volta de novo. 72 graus, você vai ter essa projeção aqui, ó, que são dos alunos que atingiram nota 10, referentes a 20%. Essa parte aqui, ó, são dos alunos que atingiram nota 7, referente a 30%, que são os 108 graus. Você vai fazer isso utilizando o transferidor, que é aquela régua que tem uma volta aqui em cima. Você vai medir nela 108 e aqui 72, que foi o resultado. E aqui são os alunos que tiraram nota 4, 50%, metade do setor. Isso daqui eu estou explicando para vocês, mas vocês não vão utilizar esses cálculos no dia a dia de vocês. Vocês vão utilizar isso daqui por meio de programas, que o Excel, o PowerPoint, etc. Todos eles fazem esses cálculos automáticos, mas vocês têm que entender como o cálculo é feito. Então, seguindo para o próximo slide, pessoal, eu vou agora estar apresentando para vocês as medidas de tendência central, que são usadas em estatística. São usadas para quê? Para fazer as medições, como o próprio nome já está dizendo. Nós temos 3 aqui que eu vou destacar para vocês. Média aritmética, média ponderada, média geométrica. O pessoal do 8º ano já viu essas 3 médias, então segue o conteúdo que vocês já viram. Próximo slide eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre cada um. Começando pela aritmética, que é a mais simples. Pessoal, a média aritmética é a mesma média que vocês usam na escola de vocês para calcular a nota. O professor tem quantos bimédios? 4. Pega a nota do primeiro, a nota do segundo, a nota do terceiro, a nota do quarto. Soma todas as notas e divide por 4. Por quê? Porque tem 4 notas. Se eu te der 3 notas, o aluno tirou 10, 10 e 2. Então você vai somar as 3 e dividir por 3, porque são 3 notas. Média aritmética simples. 22 por 3, 7,33. Se fosse uma prova com média 7, ele teria atingido a média. No próximo slide, eu vou estar falando um pouquinho para vocês agora sobre a média ponderada. Por quê? Porque ela vai levar em consideração um valor numérico associado a cada número. Essa daqui é a fórmula geral da média ponderada. Como é que fica? Fica o peso 1 vezes a nota 1, mais o peso 2 vezes a nota 2, mais, etc. O peso K vezes a nota K. O que é esse K, professor? O K, de novo, quando eu não sei qual é o número, eu utilizo uma letra. Eu sei que esse negócio aqui, uma hora vai ter fim. Eu só não sei quando é que ele acaba. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Acaba no K. Como eu não sei como ele acaba, eu utilizo uma letra. Como eu não sei qual é a nota, eu utilizo uma letra, N. Como eu não sei qual é o peso, eu utilizo uma letra, P. Só isso. E no denominador, aqui embaixo, você faz a soma dos pesos. O que é que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? A média aritmética simples, que foi a média que eu falei no slide passado, ela é um caso particular da média ponderada. Como assim? Na média aritmética simples, você imagina que o peso é 1 para todas as notas. Uma vezes a primeira nota é a própria nota. Uma vezes a segunda, uma vezes a terceira, até uma vez a última nota. E esses uns que estão aparecendo aqui, que eu estou somando aqui embaixo, a quantidade de pesos que está aqui, vai ser justamente as notas que você vai dividir. Exemplo, se eu tenho 4 notas, os 4 bimétricos, vai ser uma vez N1, uma vez N2, uma vez N3, uma vez N4, que é a média aritmética simples que eu falei no slide passado. Então vão aparecer aqui 4 uns.
1, 2, 3, 4. Você vai somar, somei 4 notas, dividir por 4. Eu vou somar a mesma quantidade de vezes 1 que tiver na parte de cima. Na média aritmética simples. Na ponderada, esse P aqui ele pode ser diferente de 1. Vamos fazer um exemplo. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, eu vou utilizar um exemplo contextualizado. André prestou o concurso de Detran para tirar a carteira, tá? De habilitação de motorista. Ele foi avisado que das 90 questões no total, 30 são questões de placa, 60 são questões teóricas. Onde as questões de placa têm peso 1 e as questões teóricas têm peso 2. Então, sabendo que André acertou 20 questões de placas e 40 questões teóricas, eu pergunto para vocês qual é a média de André. Vamos lá fazer a média de André. Eu tenho que organizar agora as coisas, tá? Vamos organizar para vocês não se perderem quando o texto é grande. Aqui eu organizei o peso das placas e peso das teóricas. Aqui eu organizei a questão de acertos. Acertou 20 e acertou 40. Então, segue a lógica. Questão vezes o peso. 20 vezes 1 mais 40 vezes 2. Dividido por quê? 1 mais 2. 100 dividido por 3. Isso daqui é o que ele acertou. Mas, pessoal, ele acertou, vai ser a nota dele? Negativo. A gente tem que olhar quanto é que vale a prova toda. Quanto é que é a prova toda? 90 questões. 30 questões são de placas que tem peso 1. Então, 30 vezes 1. 60 questões são teóricas que tem peso 2. 2 vezes 60. 1 mais 2, 3. 150 dividido por 3, 50. Isso daqui é o 10. Isso daqui é a nota dele. Como é que eu sei qual é a nota dele tendo esses dois números, pessoal? Regra de 3 simples. Como é que faz? Próximo slide. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se ele acertou 50, quer dizer que ele tirou 10. Se ele acertou esse tanto aqui, quer dizer que ele tirou alguma nota que eu não sei qual é, por isso que eu chamei de X. Como é que você resolve isso? Multiplica em cruz. 10 vezes esse número, 50 vezes X. 50 vezes X, 50X. 10 vezes esse número vai dar simplesmente esse número deslocado de uma casa. Desloquei a vírgula uma casa para cá. E agora, se eu tenho 50 que está multiplicando X e eu quero fazer que fique só o X, esse 50 tem que desaparecer. Como é que eu desapareço com ele? Fazendo a operação inversa. Qual é o inverso de multiplicar? Dividir. Divide por quem? Por ele mesmo. 50 por 50. Tudo que eu faço de um lado, que foi dividido por 50, eu faço do outro, que é dividir por 50 também. Fica x igual a esse cara aqui, ó. 50 por 50, 1. 1 vezes x, x. Vamos fazer essa divisão por 50? Dá esse cara aqui. A nota dele é 6,666. Eu posso fazer desse jeito, eu posso deixar desse jeito. Os dois jeitos para mim estão corretos. Tanto na forma de fração, quanto na forma de divisão perfeita de número decimal. Tá bom? No próximo slide, eu vou estar trabalhando com vocês um exemplo simples, que é o que cai na maioria dos livros sobre esses assuntos de média. Eu vou ter os pesos e vou ter as notas. E vou pedir a média. Simplesmente assim, olha, sei o quê? Peso 1, peso 2, peso 3, peso 4. 1 vezes 5 mais, 2 vezes 6 mais, 3 vezes 3 mais, 4 vezes 10. Tá aqui. E divide por quem? 1 mais 2 mais 3 mais 4, que são os pesos. Então eu vou ter em cima 5 mais 12 mais 12 mais 40. Vamos lá. 12 mais 12, 24, mais 40 vai dar 64, mais 5, 69, 10 repete embaixo. Desloquei a vírgula uma casa porque é o 10, está aqui atrás do 9, desloquei uma casa, 6,9. Próximo slide. Eu vou ter o seguinte com vocês agora, pessoal. Vou ter a média geométrica. Essa daqui normalmente causa um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Eu vou ter a nota 1, nota 2, nota 3, nota... não sei onde acaba, utilizei o K. Ele acaba alguma hora, só não sei aonde. Se for só 3, só até o 3. Se for 4, até o 4. Como eu não sei, até o K. E o índice da minha raiz, ó, ele vai ganhar 1 para cada nota que eu estiver colocando. Se eu colocar K notas, ele vai ganhar K vezes 1. Então, um exemplo simples. Quero calcular a média geométrica de 9 e 6. De 9 e 16, aliás. Então, eu vou somar, ó, soma as notas 1 e notas 2. 1 e 2. 9 mais 16, 25. E, como eu tenho duas notas,
1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Raiz quadrada de 25, vocês já sabem que é 5. Outro exemplo. Eu tenho agora 3 notas. 9, 16 e 25. Então eu vou somar 1 mais 1 mais 1. 3 vezes, porque são 3 notas. E aqui eu somo tudo. 9 mais 16, 25. 25 mais 25, 50. Quando eu fizer a fatoração dos 50, eu vou obter o quê? Eu vou ter 2 aparecendo uma vez, 5 aparecendo 2 vezes na fatoração. Como esses expoentes são menores do que o índice da raiz, você não faz nada. Então qual é a resposta? Raiz 3 de 50. Essa é a resposta da média geométrica desses 3 números. Tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra o conteúdo de probabilidade de estatística. Estudem e revisem todos os pontos que ficaram com dúvidas.